internautas da All TV, estamos começando aqui mais um programa na prancheta. Eu sou o Vinícius Ribeiro, estou aqui com meu companheiro de bancada, Sérgio Bertarelli. Tudo Sérgio, bem, Vinícius? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bem-vindo. A semana não foi muito boa, né? Foi maravilhosa a semana, foi maravilhosa. O Corinthians campeão, os Capitals vencendo, não tem nada, Celtics vencendo, não é nada melhor que isso. Muitas goleadas em clássicos, Bastante né? Goleadas em clássicos, e o Barcelona também conseguiu fazer uma goleadinha, mas o principal clássico, o melhor venceu, né? Bom, vamos começar o programa de hoje. Antes da gente começar, rapidinho, posso fazer, a gente vai falar do futebol no final do negócio. Então, quem quiser participar, escreve no Twitter qual é a maior goleada que você viu do seu time. Pode ser Palmeiras, Santos, pode ser contra a gente, não tem problema nenhum. Só pra gente poder ter o Twitter bombando aqui. Tá, então as hashtags são TV da Internet e hashtag na prancheta, né? E também temos participação pelo WhatsApp, tá aí na tela, 11 99244 6655. Quem quiser participar, cornetar, dar palpite, participar do programa mesmo aqui com a gente, fiquem à vontade. Esperamos ter bastante participações hoje. Começar aqui agora com o surf. Semana passada, finalmente, rapaz do céu, como demorou, Sérgio Bertarelli. Semana passada terminou o Hawaiian Pro, né, a primeira das 3 etapas no Havaí, são 2 do WQS e uma do WCT. Então essa primeira etapa terminou no sábado, na verdade, e quem venceu foi o australiano Wade Carmichael. Ele venceu com 15,40, ele venceu na final o Felipe Toledo, brasileiro, que ficou em segundo lugar, o Ezequiel Lau do Havaí e o Dustin Payne também do Havaí. Então quer dizer, 2 havaianos na final, acabou nenhum dos dois levando. Isso foi uma vitória importante para o Carmichael. Ele não estava bem no WCT, né? No WQS, desculpa, e foi uma vitória muito expressiva para ele. Ele conseguiu se aproximar ali, ele ficou em 13º lugar. Acho que a gente tem também o ranking do WQS, se a gente tiver para poder colocar na tela. O ranking do WQS, a gente tem o Wade Carmichael com essa vitória, ele foi para 13º lugar com 19.250 pontos. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, o último classificado no momento tem 19.300 pontos, né? Então, pedi pro pessoal colocar aí a classificação do WQS que a gente que está na tela. A gente tem a liderança do australiano Jack Freestone, ele tem 28.400 pontos. O Kai Belli tem 28.400 também, está em segundo lugar. Na verdade, a diferença é porque o Jack tem uma vitória de um Prime com 10 mil pontos, e o Kai Belli, a melhor pontuação dele são 8 mil pontos. O Koloyandino com 27.600 pontos é o terceiro lugar, ele ainda não está garantido pelo WCT, então ele conseguiu a vaga aqui pelo WQS por enquanto. O Miguel Pupo com 26.100 pontos, que também está fora da classificação do WCT por enquanto, né? Ele ainda tem a última etapa, mas por enquanto ele estaria fora pelo WCT, mas estaria pelo WQS. O Felipe Toledo, que dentre os 10 primeiros é o único que está garantido pelo WCT, então que abre mais uma vaga. Aí o Alejo Muniz em sexto lugar, também praticamente com a vaga garantida. Que está machucado e não vai participar. Só um desastre tiraria ele dessa posição. O Kano Igarashi, que é o americano, com 23.350 pontos. Aí o Alex Ribeiro em oitavo lugar, com 22.500 também, praticamente com a vaga dele garantida. Muito difícil dele perder essa vaga, porque os outros que estão atrás têm que fazer uma soma alta, né? Então é muito difícil ele perder. O Dave Kettles está em nono lugar com 21.300 pontos, e o Ryan e o empatado, né, com o Ryan Callinan, os dois australianos, também com 21.300 pontos. Agora sim foi para a tela aí a classificação. Em 11º lugar, que seria o final da classificação, porque o Felipe Toledo já está classificado pelo WCT, seria o Jeremy Flores, mas ele também está classificado pelo WCT. Então, nesse caso, seria para o próximo colocado, seria o Conor O'Leary. Conor O'Leary. O'Leary. Ele deve ser irlandês, ele é australiano, ou descendente de alguma... ele é australiano aqui. E aí vem o Wade Carmichael com 19.250 com essa vitória, né? Então você vê que foi realmente importante essa vitória para ele. Foram 10 mil pontos, ele tinha 9.250 pontos até agora. 19. Então ele tem uma grande chance de passar. Mas isso se ele passar pro... Mas ele tem mais uma etapa agora, que é o Vans World Cup. Ainda bem
Não, ainda se ele... O 13º lugar vai ganhar... bem no corte ali. Então, ele precisaria ficar assim, em 9º lugar, ele precisaria No ir próximo. até umas oitavas de final, para poder somar uma pontuação. Para poder se garantir. Para poder se garantir. E isso também depende dos outros resultados. As oitavas de final, você sabe quantos pontos eles dão? Eu não sei, porque são muitos surfistas, por ser né? prime... Então, mas existe uma diferença de pontuação nesses primes, porque são muitos surfistas, principalmente nesse no Havaí. Então, por exemplo, os 3 primeiros rounds já tem surfistas garantidos no 3º round, já começa. Entendi. São surfistas do WCT. Tá. Né? Então você tem o primeiro round, que aí são Tem muito 128 qualify. surfistas no primeiro round. Então, na verdade, você surfa um dia para surfar daqui 2 dias. Né? Não, na verdade não, porque são 4 baterias, são 16 baterias de 4 surfistas, um pouco são menos. 4 são 64 surfistas. Tá. Não, são 64, os outros que são mais. São 64 surfistas. Aí tem mais 32, são 96 surfistas no total. São 96 surfistas no total. Então quem cai no primeiro round eu não sei exatamente quantos pontos ganha. Né? Eu sei que na final, por exemplo, o Felipe Toledo ganhou mais 8.000 pontos aqui. O Felipe Toledo que subiu ganhou mais 8.000 pontos. Né? Então aí tem que dar uma olhada também nos havaianos, enfim. Mas por enquanto, com essa configuração, teremos 10 brasileiros no WCT ano que vem. E é muito difícil que isso aumente e também muito difícil que isso diminua. Quem pode sair de repente é o Alex Ribeiro, mas ele também precisaria de muitos resultados abaixo dele. Ele precisaria ir muito mal nessa próxima etapa e também que muitos resultados muitos surfistas que estão abaixo dele conseguissem resultados expressivos, né? Conseguissem até semifinais, quartas de final pelo menos, para almejar e passar ele. Tá. Então é muito difícil a gente perder um surfista e também é muito difícil porque o próximo é o Mikael Rodrigues, que tem 19.900 pontos. Então ele teria que conseguir um resultado muito bom para poder chegar ali em cima, né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta difícil. E o sul-africano que estava machucado? O George Smith. Então, o George Smith, ele Porque ele não está bem nem no WQS. Não, ele está muito mal no WQS, porque ele não disputou etapas, ele ficou muito tempo machucado, né? Então. E no WCT, ele está lá embaixo também, eu vou até abrir o ranking aqui para Não, ele nem... Ele está fora. Ele não aparece nos 22 primeiros que são os que se classificam, né? E ele é um surfista importante, para quem acompanha o surf, ele é um... Exatamente, ele está em 29º lugar. Da África do Sul, não? Ele está em 29º lugar, ele teve um nono, um quinto, um 13º, e aí 25º e machucado 1, 2, 3, 4, 5 etapas machucado. Ele machucou, voltou numa etapa, não é isso? Machucou uma, voltou, ficou em 25º. Só que aí parece que não conseguiu surfar. Aí ele machucado, e ele vai disputar essa última etapa do Havaí. Então, de repente, se ele conseguir um resultado muito bom agora no Havaí, uma vitória no Havaí, ele tem uma pequena chance de passar. No momento, o último classificado é o Michel Borès com 18.700 pontos, né, o Michel Borès. Então, o George Smith teria que fazer um resultado muito expressivo para conseguir a classificação. E no WQS também, porque ele disputou só uma etapa do WQS esse ano, que foi essa agora do Mas tem Hawaiian alguma política da liga para esse... não, porque está machucado. Não tem como, né? Porque senão ficaria injusto, né? Ele se machucou, ele não disputou as etapas. Provavelmente ele deve ser convidado para algumas etapas ano que vem, se ele não se classificar. Né? Lembrando que a J-Bay tá garantida para ano que vem. Tá garantido, né? Mesmo tá garantido, saiu essa semana. E dizem que até tem outros praias que tem muito mais tubarões do que a própria J-Bay, que é a etapa da África do Sul. Só que eu acho que a liga deve fazer alguma coisa, colocar alguma coisa nas pranchas que emita som, algum sensor para poder expelir os tubarões naquela região. Tem um sistema que funciona bem na Austrália, que são boias, né? Boias com sonar. É uma espécie de um sonar, que elas formam meio que uma barreira. E os tubarões não passam dali por causa desse sonar. Mas pelo né? jeito não funcionou na África do Sul. Então, mas eles não usam. Isso não é que usam nos torneios de surf na Austrália. Eles usam nas praias da Austrália. O governo australiano que fez esse tipo de ação para diminuir os ataques de tubarão e tudo, a aproximação dos tubarões da praia. Né? Então talvez eles possam estudar alguma possibilidade de usar um equipamento mais tecnológico. Inclusive eu vi uma vez no Fantástico, faz muito tempo, que parece ter, dependendo da cor da prancha, chama tubarão, que foi mostrado, e eles fizeram um estudo que se a prancha tivesse um sensor, uma caixinha pequena dentro da prancha, ela emitiria como se fosse um sonar também, que fizesse com que o tubarão não chegasse perto.
Só que aí aumentar não sei quantas gramas a prancha e... Enfim, dificulta um pouco. Dificulta um pouco, mas mexer na prancha é qualquer coisa é válida desde que você mantenha a integridade do atleta. Com certeza, água. com certeza. E é preocupante, realmente J-Bay é um ótimo evento, é um ótimo torneio, mas é preocupante você ter... Com certeza, surfar. E, enfim, e o cara vai surfar com medo também, né? Exatamente. Ou pelo menos apreensivo, talvez não com Ainda medo, mais o mas Fanning. Fanning e o outro, Julian Wilson. Julian Wilson, que estavam na água. Mas eu acho que acaba se estendendo para todos, né? Porque eles acabaram vendo que isso aconteceu e você estando ali na praia também. Você fica travado. Você fica apreensivo, pelo menos. Eu falei, você fica apreensivo, pelo menos, né? Então, agora hoje abre a janela, né? Não sei se começa, mas tem a abertura da janela da segunda etapa do WQS agora no Havaí, né? São 3 etapas, 2 do WQS e uma do WCT. Essa segunda etapa é a Vans World Cup, vai ser disputada, deixa eu dar uma olhada. Também aqui. São 8 dias de evento, né? São 12 dias. Aumentou? Não, são 12, que nem essa primeira, são 12 dias. Essa primeira foram 10 dias. Na verdade a janela são 12, né? Tá. Ele acabou acontecendo em 10, mas a janela são 12. Então, é do dia Vans World Cup. Começa na verdade a abertura da janela é amanhã, Tá. dia 24 de novembro, e ela vai até o dia 6 de dezembro. Então, quem quiser acompanhar e tudo, pode entrar no site da World Surf League, é wsl.com. E ainda não saíram as baterias, né, o sorteio das baterias, mas com certeza amanhã devemos ter novidades. Vai ser na praia de Sunset Beach, vai ser em Sunset Beach, Oahu, no Havaí, e essa é a última etapa do WQS desse ano. Então, torcer aí para os brasileiros conseguirem um bom resultado e se garantindo para a gente ter os 10 brasileiros ano que vem no WCT. Legal. Pode ser assim, o único que tem chance de sair no WCT é o Jadson André, né? O Jadson André que não está muito bem também, ele está no limite ali da classificação, ele está em 21º. Então, torcer também pelo Jadson André fazer uma boa etapa, essas 2 últimas etapas, fazer 2 boas etapas para podemos aí ter 10 brasileiros ano que vem no WCT, que vai ser uma marca 32, né? 36 surfistas. 36. 10 brasileiros, é uma marca muito expressiva. Tomara. Nem no auge dos australianos eu acho que eles tinham 10 surfistas. Será? Dentro dos 36, né? Tá. Você tem na mesma etapa, às vezes, porque às vezes mais, os qualifying e tudo, exatamente. Exatamente. Mas acho que eu vou até pesquisar para semana que vem para ver qual é o recorde, né? Porque aí semana americanos sim, né? Americanos, porque aí, apesar que são contados havaianos e americanos, no surf são separados, mas exatamente. Mas os havaianos também não tem muitos representantes não no WCT, é engraçado, né? Depois do Andy Irons e do Bruce Irons, que fizeram história no surf, né? Os havaianos não têm muitos representantes. Lembrar, além do Andy Iron, outro havaiano que fez... tem muito, tem o John Florence, né, que não fez história, mas ele está disputando. Tá tentando fazer, né? Exatamente. Bom, então acompanha aí a partir de amanhã a etapa do WQS em Oahu, em Sunset Beach, que vai acontecer lá no Havaí. E aí semana que vem a gente volta, esperamos que consiga rolar essa semana bem aí pra a gente já estar na semana que vem perto de uma definição pra gente poder comentar aqui, né? E enfim, ver quais brasileiros já estariam garantidos pro ano que vem. Então, Sérgio Bertarelli. Vamos de esportes americanos um pouquinho? Americanos. A gente vai começar com a NBA. Ontem à noite teve uma partida que marcou a história da NBA, foi a 15ª vitória do Golden State Warriors contra o Denver Nuggets. A final acabou sendo 118 a 105. Está empatado. Por que o recorde? Porque pela terceira vez um time venceu os 15 primeiros jogos. Então eles empataram esse recorde com o Houston Rockets, que foi o time de 93-94, e com o Washington Capitals de 48-49. Isso há muito tempo atrás. Antes de ter a NBA, tinha a BAA. Aí alguns times da BAA acabaram entrando para a NBA, fizeram a junção. Então, o próximo jogo do Golden State Warriors, que é o time do Leandrinho, ele vai estar jogando contra os Los Angeles Lakers. O jogo vai ser em Oakland. E, por incrível que pareça, favoritismo total para o Golden State Warriors. Os Los Angeles Lakers seguem com 2 vitórias e 7 derrotas. Um início de temporada assim,
11 derrotas, desculpa, no início de temporada tão ruim quanto os 2 últimos anos. Os Lakers estão irreconhecíveis, ainda bem, né? Quanto mais desgraça para o Lakers, melhor, na minha opinião. Eu, como um torcedor do Celtics, você não espera nada mais do que isso. E uma notícia ruim para os brasileiros é que o Marcelo Huertas dos Lakers não está sendo aproveitado. Ele provavelmente vai ser moeda de troca, porque o time não está gostando da forma que ele está jogando. Eles estão alegando que ele está tomando drible muito fácil. E os 2 últimos jogos que ele jogou foi contra o Miami Heat e o Phoenix Suns. Foram jogos assim sofríveis. Então, depois disso, ele sequer tem sido chamado para jogar. Fica no banco, participa ali da preleção, mas não tem entrado por escolha do Byron Scott, que é o técnico, né, dos Los Angeles Lakers. E a gente tem ali uma disparidade, vamos dizer assim. Porque, tirando o Golden State, que está 15-0, todos os outros times, San Antonio, Dallas, Oklahoma, têm tido uma qualidade semelhante ao leste. O ano passado teve muita crítica, muita discussão, porque o leste estava assim, assombrosamente muito melhor, disparado, o oeste, perdão. Os times para você ter uma ideia, o Cleveland Cavaliers, que era o primeiro até então, ele estava com uma quantidade de vitórias e derrotas igual ao terceiro e quarto colocado do oeste. Então estava aquela dúvida, será que realmente esse sistema de draft estava funcionando? Era isso mesmo? E então fica nessa dúvida, né? Mas esse ano parece que, tirando o Golden State, que está mordido, porque a mídia americana falou que o Golden State não faria um campeonato tão bom quanto o ano passado. Stephen Curry está mostrando, Iguodala, Green estão mostrando que não. O time é bom, o time tem qualidade e não foi assim uma sorte eles terem sido campeões ano passado. Obviamente tem muita coisa para rodar, só foram 15 jogos para a maioria dos times, só foram 15 rodadas. Então a gente ainda vai ter muita coisa muita água vai rolar debaixo dessa ponte. E uma nota positiva, né, que a gente tem o New York Knicks entrando na zona de classificação com 8 vitórias e 6 derrotas, então ele está numa porcentagem, vai estar a porcentagem 0.571, né? Então já classifica ele em oitavo nos playoffs para a temporada, só que ainda tem o All-Stars e depois o All-Stars, que normalmente é no final de janeiro, aí que a gente vai ver realmente quais são os times que têm chance ou não para estar indo para a pós-temporada. Utah, que é o do brasileiro Raulzinho, que vem jogando muito bem, é titular. Não vou falar que ele é titular absoluto, mas ele tem tido muito tempo em quadra, média de 20 a 21 minutos em quadra, o que é importante para um brasileiro que estava jogando no Múrcia, tinha sido draftado, aí o Utah falou, não, fica lá mais um tempo, fica lá mais um ano, ficou mais um ano e meio, mais ou menos, no Múrcia. Entrou para a NBA esse ano, de vez, né? Porque o contrato dele ainda ele tinha mais um ano e pouco de contrato com o Múrcia. E está jogando e tem jogado muito bem, tem feito uma média de pontos em torno de 12 pontos por partida, muito bom, bastante assistência, já que ele é um armador e se espera dele, né? Criação de jogada, assistência, ele tem ido muito bem. Tem uma pergunta aqui, o João de Salvador, ele está perguntando sobre a seleção brasileira de basquete, quais seriam os principais jogadores que estão jogando no estrangeiro agora para a seleção e se esses jogadores fazem frente a alguma seleção, se esses jogadores realmente formam um time de qualidade, um time que pode fortalecer o Brasil. Assim, sem dúvida. Para mim, os jogadores que estão na NBA tem que estar jogando na seleção brasileira, não tem como. Só que a gente tem, por exemplo, 4 pivôs na NBA, só que você não precisa ter tantos pivôs assim. Fica complicado, porque você tem o Thiago Splitter, você tem o Nenê, você tem o Varejão, 3 pivôs. Só que o Nenê, ele pode, às vezes, tentar jogar como ala, o que eu não acredito, mas é uma das apostas do Manhã. Então, usa ele, né? Talvez como ala. A gente tem o Leandrinho, aí agora você tem o Raulzinho, o Huertas, que são 2 armadores, um armador ala, né? No caso do Neném, do Leandrinho. E aí você tem mais 2 jogadores que não são muito falados, que estão no Toronto Raptors, mas estão jogando na D-League, que é a liga de desenvolvimento deles. Então você tem aí uma qualidade maior. Tirando eles, quem está jogando na Espanha, na Europa, como a gente não tem muito contato, então eu não saberia te informar, mas eu acho que
Se esses 7, 8 jogadores da NBA vierem para a seleção, aí a qualidade fica maior e você consegue enfrentar times como a Argentina, por exemplo, cabeça a cabeça. Você consegue enfrentar times como a Lituânia. Uma Espanha, de repente. Espanha e Estados Unidos são um pouco mais difíceis. A Grécia, você pode pegar, a Grécia é fortíssima, você pode enfrentar. Mas assim, jogando em casa, por exemplo, não. Pergunta, mas jogando em casa, sim, você consegue. Você tem o apoio da torcida. Você tem apoio da torcida. E eu acho que a seleção brasileira tem grandes chances de estar entre as 4 melhores das Olimpíadas esse ano. De repente levar uma medalha. Tomara. Chance de uma medalha de bronze é fortíssima. Eu acho que é muito mais fácil o Brasil conseguir uma de bronze do que conseguir uma de prata ou de ouro. Não é impossível também, obviamente. Não muito impossível. depende dos confrontos também. Isso, né? Claro, vai depender do grupo. Por exemplo, de repente Estados Unidos e Espanha se enfrentam numa semifinal. Aí você tem chance de ir para a final. De ir para a final. Você tem uma grande chance, por exemplo, se você estiver no mesmo grupo da Espanha ou dos Estados Unidos, na primeira fase das Olimpíadas, o Brasil está na final. Porque aí a chance de eles se pegarem nas quartas é menor. É menor, né? E aí são quartas, semi e final só, né? Isso, quartas, semifinais. E aí temos NFL também, né? NFL. Ontem a gente teve, por tristeza, assim, vou falar só por informação, né? Mas, infelizmente, os Washington Redskins acabaram tomando uma lavada. 44-16. Foi assim... Isso é como 4-0. Foi uma aula de futebol, essa é a verdade. O time contra quem? Contra os Carolina Panthers. Carolina Panthers é o único time da NFC invicto, com 10 vitórias, nenhuma derrota. Então, eles já estão classificados para os playoffs. Para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma conta de porcentagem. Os 71 times que tiveram 10 vitórias se classificaram para os playoffs. Como eles não perderam nenhuma e você ainda tem mais 6 jogos, as chances de eles... ganharem mais um. Na verdade, a chance deles perderem esses 6 jogos é praticamente nula. Dos times que tiveram 10 vitórias, 24,7% conseguiu ir para os playoffs. Só perde, a verdade, a maior porcentagem que tem. 71 times com 10 vitórias até hoje, desde contando 1990, eles conseguiram ir para os playoffs. Então, a maior porcentagem já está classificado. E quem está invicto ainda? Só eles agora? Ele e o New England Patriots, que joga hoje à noite contra os Bills, é o jogo do Monday Night Football, que dos times que tiveram 9 vitórias, 43 conseguiram. Então, se o New England vencer essa, ele entra por esses 24% e, para mim, já estão classificados os dois. Dificilmente eles perder todos os jogos e ainda você tem aquela... Já estão classificados. Difícil. Jogos importantes que a gente teve. O Packers acabou vencendo um jogo de divisão contra os Vikings na casa do Minnesota Vikings. Jogou muito bem. Pra vocês terem uma ideia, o Rodgers, ele teve de 34 tentativas, ele acertou 16 passes. O pessoal vai falar, mas isso é muito pouco. Realmente é muito pouco. Só que ele deu 2 passes para touchdown, e desses passes ele correu 212 jardas, foram esses passes. Então foi uma quantidade muito boa. O Bridgewater, que é o quarterback do Minnesota Vikings, ele correu para 296 jardas. Então, mas ele assim, quantas jardas é o campo? Mas agora... o campo vai dar, se eu não me engano, 101 jardas. Então, quer dizer, o cara correu 2 campos e pouco. Mas normalmente você corre um pouquinho, depois você vai. Sim. Que legal, né? O pessoal está pedindo pra gente chamar o intervalo, você quer terminar alguma coisa? Não, aí a gente volta a falar que a gente tem basquete NBB ainda, tem um pouquinho de rock, a gente fala depois. Tá bom, a gente vai pro rápido intervalo e voltamos já com mais tênis e NFL e NBB. Legal. Voltamos já. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Bom, estamos de volta aqui com o Na Prancheta e no final do outro bloco eu recebi aqui do Júnior lá de Florianópolis, ele mandou aqui a pontuação pra gente do WQS nesse Prime, né, que está acontecendo no Havaí. Então, pra vocês terem uma ideia de como é complicado, a gente tem no primeiro round, que na verdade são 128 surfistas no total, no primeiro round, que são 64 que disputam, nós temos o cara que fica em quarto lugar no 13º, na colocação 113, ele recebe 180 pontos. O cara que fica na colocação de 97, ele ganha 200 pontos. O cara que fica em 81º ganha 500 pontos, isso já no round 2. Uhum. E o cara que fica em 75º ganha 600 pontos. Aí já no terceiro round, o cara que fica em 49º ganha 1.000 pontos. E os que ficam em 33º ganham 1.100 pontos. Aí já começa a mudar, né? No quarto round, quem fica em 25º lugar ganha 2.100 pontos. E quem fica em 17º ganha 2.300 pontos. E aí você vem já para as finais, né? Para as últimas, que aí já são 5.100 pontos, 5.300 pontos. E aí na final são 6.300, 6.700, 8.000 e 10.000 pontos. Então você vê na final, o quarto lugar ganha 6.300 pontos, o terceiro lugar ganha 6.700, o segundo lugar 8.000 e o primeiro lugar 1.000 pontos, né? Então bem interessante essa pontuação e bem diferente do que a gente está acostumado no WCT, né? Então só para deixar a informação que a gente tinha falado aqui, aproveitar que mandaram aqui, vamos de NBB. Voltando aqui na NBB, o campeonato está interessante. A gente tem Neto se destacando em quantidade de pontos, ele tem uma média de 20,6 pontos por rodada. Rebotes, a gente tem o Matias com 11 rebotes por jogo. Nossa, bastante, 11 rebotes, né? 11 rebotes. E o Nezinho de assistência em torno de 9,3 por... Aí só que daí o rebote conta defensivo como ofensivo também. Os próximos jogos, a gente tem o Brasília com o Franca, o Mogi com o Rio Claro, no dia 25 a gente tem Brasília e Franca, que é um jogo antigo por causa que o Franca estava jogando o Sul-Americano. Aí no dia 27 a gente tem Mogi e Rio Claro e Brasília de novo pegando o Bauru, clássico, assistam, vai ser um jogo muito bom. E aí depois você tem no dia 28 e no dia 30 o Franca pegando o Caxias e o Pinheiros, também porque, como eu falei, o Franca tem jogado o Sul-Americano, então, infelizmente, a tabela ainda não favorece para esse tipo de coisa. A gente tem um invicto ainda na NBB, que é o Paulistano, 5 jogos, 5 vitórias. O Bauru, que é o segundo, com 4 vitórias e 5 derrotas. E aí você tem o Mogi e o Brasília, com 3 vitórias e 4 derrotas cada um. 3 vitórias e 2 derrotas. Então, o Bauru tem quantos? O Bauru tem 4 vitórias e 1 derrota. Você falou 5 derrotas? Que aqui aparece como jogos, pra mim era... Então, estou pensando como se fosse NBA. Então, se o jogo terminasse hoje, os 4 primeiros, para entrar nos playoffs, seria Paulistano, Bauru, Mogi e Brasília. 3 paulistas na... E aí já vai direto para a semifinal? Aí você tem o melhor de 5, né? São os 8... esses 4 primeiros descansam, porque... entendi. Tem os outros 8 melhores, que aí jogam entre eles, aí pegam esses, para ir depois também melhor de 5, e a final esse ano vai ser melhor de 5, já que a Globo não tem mais os direitos da... E quem que vai transmitir? Não, é Sport TV que transmite. Tá bom. Só que não é ela que define como é a tabela. Entendi. Então quem define então, agora talvez, se porventura acontecer, da Globo passar o último jogo da série, se for 4x4, se tiver 2x2, se tiver 2x2 eles passam. 2x2, aí eles passam o último Colocam jogo. às 10 da manhã, num calor infernal, para poder fazer isso. Exatamente. Legal. E quantos jogos faltam ainda? Bastante? Não, tem bastante. São bastante. Tá no comecinho Tá no comecinho ainda.
Ah, legal. São quantos times? 16 times? São 16 times. 16 times, então no total 12 se classificam. Isso. 4 já diretamente para as quartas de Para as final. quartas e os 8. Os outros Então, 8. na verdade, Legal, você ficar legal. fora dos playoffs ainda é muito difícil. Muito Você tem difícil. que... Ser os últimos 4, né? E como não tem rebaixamento. Tem. O último é rebaixado. O último é rebaixado e aí entra alguém que está Entra o time da Liga de Desenvolvimento. Que tá. Mas e se não tiver dinheiro, patrocínio? Aí continua o que foi rebaixado, não. Ah, entendi. Que coisa, hein, cara? Não entra o segundo, o terceiro? Fala, porque Não, devia ter uns postulantes, né? Então, mas eu acho que tem verba, eu tenho verba pra entrar. Só que eu acho que a partir do momento que você está participando da NBB, a NBB devia ser um estilo NBA, não tem rebaixamento. Se você tem um valor para manter o time, você tem que fazer o seguinte, olha, você quer participar da NBB, você tem que ter um clube com um gasto de 2 milhões anuais. Se você conseguir manter esses 2 milhões, não deve ter rebaixamento. A gente, só que como a nossa mentalidade esportiva é a mentalidade europeia, então você faz rebaixamento. Só que a NBB ela foi criada para ser uma NBA. Então, eu não acho legal ter rebaixamento para isso. Porque senão você não consegue manter uma história. No sentido de você não consegue manter investimento. Você foi rebaixado, eu não vou patrocinar você esse ano. E apesar que os times que já estão no NBB, 2 times saíram esse ano porque não tinham patrocínio. Então eram 18 no passado. Eram 18. Então... Falta patrocínio. E ainda você rebaixa. E você ainda rebaixa, fica pior. Complicado, dificulta mais. Dificulta muito mais. Bom, também tivemos aí essa semana a ATP Finals, né? Isso. Terminou com a vitória do Djokovic. A gente tem aí na tela também, se o pessoal puder colocar na tela os resultados aí do jogo do Djokovic. E eu tenho uns dados interessantes aqui. Na semifinal, o Djokovic venceu o Nadal por 6-3, 6-3. O que aconteceu com essa vitória do Djokovic? Agora nos confrontos Nadal e Djokovic, que foram 66 confrontos, Tá empatado. não, desculpa, 46 confrontos, tá 23-23. Ah, que legal. Então o Djokovic conseguiu empatar com o Nadal no confronto que mais se repetiu na história do tênis. Ah, é? Foi Djokovic e Nadal? Djokovic e Nadal. Achei que era Federer e Nadal. O segundo confronto que mais se repetiu no tênis, Federer e Djokovic, 44 confrontos. 22-22 com essa vitória do Djokovic. Então o Djokovic empatou com os dois. Nesse momento empatou com os dois, conquistou o 11º título na temporada e o 59º título dele na carreira, né? Então o Djokovic foi impressionante, né? E você vê, esse ano, por exemplo, ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5 do Federer em finais, nos confrontos ele ganhou 5 do Federer, sendo que foram todos em finais. E o Federer ganhou 3 partidas, 2 em final e 1 na fase de grupos do ATP Finals. Então, quer dizer, o Federer venceu o Djokovic Então, é interessante, né? É interessante, Roger Federer ganhou de 7-5 e 6-2 do Djokovic, né? E o Djokovic acabou pegando o Nadal, que ficou em primeiro da outra chave, e o Federer foi 6-3, 6-4? O quê? Final? Na final foi 6-3, 6-4 pro Djoko, e na semifinal ele ganhou de 6-3, 6-3, e o Federer pegou o compatriota, o Wawrinka, com 7-5 e 6-3. Então, e aí a gente também eu quis pegar também a classificação, né, da ATP. E, cara, é absurdo a diferença que o Djokovic abriu dos outros, Sérgio. Me explica um pouco aí como é que funciona direito, porque o Djokovic, ele tem 16.585 pontos aí na classificação, e o Andy Murray, que é o segundo, com 8.670 pontos. Né? Aí você vê o Federer com 8.265. A superioridade do Djokovic é tão grande assim? No momento não tem pra ninguém, ele tem vencido torneios importantes, vários Masters 1000, vencido Grand Slams, e ele tá pro masculino no momento o que a Serena está no feminino. O melhor tenista que eu vi jogar, pra mim, foi o Roger Federer, não há dúvida nisso. Eu tive o prazer de ver o Roger Federer ao vivo, quando ele veio jogar aqui no Ibirapuera. Mas o Djokovic está num nível tão alto. O Djokovic tem 2 técnicos. Ele paga 2 técnicos para poder melhorar ele cada vez mais. Então, ele joga com propriedade, ele tem joga simples. Muita gente reclama que ele não inventa muito,
Mas tênis é isso, você não tem que inventar. Tem que ser efetivo. Você tem que ser efetivo. Você descobriu qual que é a fraqueza do cara, joga a bola na fraqueza do cara. Porque você acaba forçando ele, ou ele melhora, ou ele abre a mão de vez. E o Djokovic ele ficou durante muito tempo, até 2012 mais ou menos, no terceiro no ranking mundial. Perdia para o Nadal, perdia para o Federer, chegava em alguma final, mas sempre naquela batendo, nunca chegava em segundo, nunca chegava em primeiro, sempre em terceiro, quarto. Chegou uma hora que ele explodiu. E foi o 5º título dele no ATP Finals, o 4º seguido. Ele quarto foi o primeiro tetracampeão do ATP Finals da história. Que é o tetracampeão puro. É, Que você pode ter vencido 4 torneios em exatamente. tempos diferentes, Foi mas ele é tetracampeão o seguido, né? seguido, puro. 4 vezes seguidas. Ele tá num nível, eu acredito que ele mantém esse nível por mais 1 ano, 2 anos, assim. Que Ele tem você 28 diga, anos. que você diga assim, não tem ninguém que bata ele. Eu acredito. Aí depois, o tênis é engraçado, porque aí acabam surgindo outros e vão se reciclando, isso Não, mas, é por legal. exemplo, o Federer tem 34 anos, já está perto de parar. Tá, ele tá esperando as Olimpíadas agora para poder parar. Aí você tem o Djoko e o Murray, os dois com 28. E o Isso. Nadal com 29, né? Eu não acredito no Murray. O Wawrinka tem 30, o Thomas Berdych tem 30 e o Ferrer tem 33. Aí temos um japonês que está em oitavo, Nishikori. que é o Nishikori com 25. O Richard Gasquet com Tsonga. 29 anos e o Tsonga com 30 anos. Então quer dizer assim, o mais tem um canadense, o Milos Raonic, que tem 24 anos e um belga, o Dave Goffin, com 24 anos, são os mais novos entre os 20 primeiros, e o Bernard Tomic, que é um inglês que tem 23 anos. Esses são os mais novos dentre os 20 primeiros aí, né? Mas o que aconteceu? No caso do Guga, quando ele foi campeão do Roland Garros, ele não estava nem entre os 20 primeiros. E ele era super novo. Então você pode acontecer esse tipo de coisa outra vez. De um cara que não estava nem entre os 20 primeiros, ele vencer um Grand Slam e pular e conseguir se manter. Aí o Guga ficou em primeiro na ATP durante um bom tempo. Ele liderou algumas semanas, bastante semanas. Foi umas Ele 40 terminou semanas. o ano como primeiro do ranking já. E então eu acho que é possível, só que os 2 primeiros anos, eu acho que os 2 próximos anos é praticamente impossível alguém passar. O Djokovic, você estava bem dizendo aqui antes, né, que o Djokovic tem muita vantagem e ele tem que defender, só que ele tem que defender Ele vai muitos defender os pontos. Só que esse é o problema, você não vê ninguém assim que possa, tirando o Federer e o Nadal, que estão acostumados com ele, né? Com o Djokovic, Bastante jogos, né? bastante jogos. É difícil você ver alguém, talvez o Wawrinka tá com quantos 30 anos? 30 anos. Chegou muito tarde pro topo. Muito tarde, né? Até é mais velho que o Djokovic. Talvez o Wawrinka, mas eu particularmente não acredito no Murray. Por mais que o Murray seja o segundo do ranking. Ele é o segundo do ranking, ele disputou 20 torneios esse ano. Pro Murray, então, 20 torneios esse ano. 2 a mais que o Djokovic. Né? E, pô, Ele 18 pegou- torneios no ano dá quase 2 torneios por mês, cara. Por mês, sim. Porque ele tem, vamos dizer, os períodos que ele não joga, né? Tem. Então, vamos dizer que ele joga 10 meses por ano, Por exemplo, provavelmente. o Nadal, ele vai procurar torneios que favoreçam o estilo dele jogar. Que no caso é saibro. Nadal, ele é bom no saibro. Ele é excelente no saibro. Como era o Guga. Como era o Guga. Saiu disso, você já percebe que ele começa a ter algumas dificuldades. E o Djokovic é o contrário. Djokovic e o Federer, eles são bons nos outros 3 tipos de quadra. Só não são bons no saibro. No saibro, O saibro é mais rápido, né? na verdade o saibro é mais devagar. Ah, mais devagar? Eu achei que era mais Devagar. rápido. Não, A grama mas- é a mais rápida? A grama é mais rápida. Que Que é é o o que o Federer domina. O Wimbledon tanto é que o Federer tem 11 títulos Em Wimbledon. em Wimbledon. Caramba, hein? É muita coisa. Realmente, o Federer tem uma qualidade muito impressionante. 11 títulos não, desculpa, 6 títulos. Ah, bom, meu fã, 11 títulos é bastante. Tivemos também o ATP Finals de duplas, né? Onde o brasileiro Marcelo Melo fazendo dupla com o Ivan Dodge. Dodge, é isso? Deixa eu ver mais. Dodge. Dodge. O Ivan Dodge é um croata, né? Eles caíram nas semifinais para o belga, acho que é belga, Florin Merjar e o Rohan Bopana,
Nossa, é difícil de falar. E os irmãos Bryan também caíram na semifinal, perderam para o belga Rory Tecot, né, deve ser, e o francês Jean-Juliet Roger, deve ser Roger. É francês? E aí quem ganhou foi essa dupla, né? Esse belga e esse francês acabaram ganhando aí nas duplas e o Marcelo Melo ficou pelo caminho. Lembrando que o Marcelo Melo no ranking das duplas ele é o número 1. Então a gente tem, além de Maria Esther Bueno e o Guga, o Melo também acabou se tornando o número 1, então a gente já teve 3 brasileiros como número 1 do ranking. Isso é legal, né? Isso é legal. Apesar de não ter quase nenhum incentivo aqui no Brasil. Nenhum. Tirando o que o Guga faz, né? Tirando alguns poucos gatos pingados, com certeza. E não graças à CBT, né? Não, com certeza. Então eu acho que a gente vai chamar um rápido intervalo e na Mais volta um? do futebol. Tá bom. Tá bom? Beleza. Então, um rápido intervalo e a gente volta já. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Nós estamos de volta aqui com Na Prancheta, infelizmente falando de futebol. Infelizmente não, a melhor coisa que tem agora é falar do futebol. Né? Só pra você, né? Seu pilantra. Bom, tivemos aí a rodada do Campeonato Brasileiro, 2 rodadas essa semana, né? A rodada quarta-feira, quarta e caps lock quinta, aí, e sábado e domingo. Isso. Né? Foram as 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, deu uma boa mexida na tabela. Algumas coisas começaram a se definir. Principalmente a questão da vaga no G4 já está muito mais restrita nesse momento. Os times que tinham chance aí de conquistar essa vaga não tem mais. Você vê o Corinthians campeoníssimo com 80 pontos. Com o melhor número, né, de pontos. Por junto enquanto, com o Cruzeiro. né? Não, junto com o Cruzeiro. Junto com o Cruzeiro nesse momento. Ambos fizeram 80. Ambos fizeram 80. O Atlético Mineiro com 66 pontos. O Grêmio perdeu a chance de encostar aí para buscar esse segundo lugar. Mesmo o Atlético Mineiro empatando em casa com o Goiás, o Grêmio perdeu fora para o Inter e acabou não encostando, né? O São Paulo com 56 inacreditavelmente está no G4, mesmo tomando de 6-1 do Corinthians no final de semana, que foi um jogo completamente atípico, né? Internacional também com 56 pontos e Santos com 55. Eu acho que a vaga do G4 fica entre esses, independente do Santos ganhar ou não a Copa do Brasil. Eu acho que se o Santos ganhar a Copa do Brasil, ou São Paulo ou Inter também entram. Eu acho que um desses 3, que o São Paulo pega o Figueirense agora na próxima rodada, em casa, teoricamente um jogo mais tranquilo, e depois pega o Goiás fora, o Goiás provavelmente já rebaixado. Então o São Paulo pode tentar devolver a derrota que sofreu aqui no Morumbi, né? Sim. A gente já vai ver os gols ou ainda não? Não, tem o jogo, vamos só falar um pouco da tabela. Aí temos aí Sport com 53,
Cruzeiro com 52 e Ponte Preta com 51, com chances remotas aí da Libertadores. Sem chance nenhuma. Eu acho que sem chance O Sport ainda pega o Corinthians agora, de repente consegue uma vitória. Enfim, pode ir Eu acho que vai dar empate, vai ser 56 pontos. Se fosse na Ilha do Retiro, pra mim ia dar vitória do Sport. Mas não é? Não, vai ser na Arena Pernambuco. Então o Sport vendeu o bando. Então eu acho que a chance de ser um empate aumenta. Porque a Ilha do Retiro é encardida. E a gente tem o Palmeiras com 50 pontos, Palmeiras que realmente abdicou do Campeonato Brasileiro, né? Não sei se por falta de qualidade, por falta de inteligência ou qualquer outra coisa, abdicou e está com 50 pontos, sem chance alguma, precisaria fazer os 6 pontos agora e mesmo assim torcer para São Paulo, Inter, Santos e Sport. Então, o Palmeiras abriu mão. Abriu mão, né? Aí Flamengo o que eu acho muito perigoso. E na zona de rebaixamento, que também tivemos mudanças aí, principalmente com a saída do Coritiba, o Fluminense realmente escapou do rebaixamento com essa última vitória contra o Avaí. Aí temos o Coritiba com 40 e o Figueirense também com 40. O Coritiba no saldo de gols ganhando por um gol de saldo a mais, né? Porque o Figueirense tem até mais gols que o Coritiba, mas o Coritiba tem menos 13 e o Figueirense menos 14 de saldo. Aí entra o Avaí com 38 pontos, o Vasco com 37, Goiás 35 e o Joinville já rebaixado, com 31 pontos. O Joinville chega no máximo a 37 e o primeiro a sair da zona. Então o Joinville é o primeiro time rebaixado. O Goiás está virtualmente rebaixado com 35 pontos, mesmo com esse empate com o Galo, virtualmente rebaixado porque precisaria fazer os 6 pontos e torcer para o Figueirense não fazer nenhum. E o Avaí também não conseguir nenhuma vitória, então o Goiás também virtualmente rebaixado. O Vasco, que ainda tem chances remotas, eu acho. O Vasco pega, na próxima rodada, o Vasco tem um jogo importante, né? Que, enfim, sem a vitória ele não tem mais chance alguma, porque o Vasco está a 4 pontos a 3 pontos, né? 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. O Vasco pega o Santos, né? Pega o Santos em casa. Então, a sorte é que ele vai pegar o Santos entre as finais da Copa do Brasil. Exatamente, é isso que eu pensei. Então vai pegar o Santos em casa, jogando no Rio de Janeiro, né, em São Januário, e o Santos no meio das finais da Copa do Brasil. Então o Vasco tem chance de conquistar essa vitória. E no último jogo pega o Coritiba fora de casa, se eu não me engano. Pega o Coritiba fora de casa. Vamos ver aqui. Exatamente. O Coritiba lá no Couto Pereira. O Coritiba talvez precisando da vitória para sair, para não ser rebaixado. Apesar que também o Coritiba pega o Palmeiras fora de casa, os dois times, né, que disputam o rebaixamento, pegam os dois times que disputam a final da Copa do Brasil. Só que o Coritiba enfrenta o Palmeiras aqui na Allianz Parque. Eu acho que desses últimos, para mim vai ser Joinville, Goiás, Vasco e Figueirense. Eu acho que Figueirense eu acho que o Avaí se salva, porque o Avaí pega o Corinthians e a Ponte Preta. Pega a Ponte Preta em casa e o Corinthians fora, né? E o Figueirense vai pegar aqui, temos o São Paulo fora, que é a próxima rodada, e na última rodada pega o Fluminense em casa. Isso. E aí o Figueirense precisa vencer contra um time que tomou uma goleada no último jogo, tentando levantar a moral para mostrar, não, peraí, a gente, né? E ainda com chance de G4. Na verdade, São Paulo só depende dele. Por isso que eu acho que o Figueirense vai cair ou o Avaí não. Pode ser, faz sentido. Temos aí os gols do clássico, né? Gol de gol lindo, golaço. O 6-1, realmente, Sérgio, o que eu conversei muito ontem, o que eu falei, não foi triste essa derrota. Você fala, você como torcedor fica com vergonha, você fica chateado, você fica mal, sabe? Meio depressivo, né? Depois de uma derrota de 6-1 para o maior rival, né? Pela apatia do time, se o time tivesse brigado, mas pela apatia do time, não foi culpa do Denis. Do Denis nenhuma, foi culpa da defesa. Que ninguém chegou para cortar o cruzamento, aí o cara cabeceou quase sozinho, ninguém marcou a volta. Quem é o lado direito ali? Não, ali, ó, você vê o zagueiro parado ali, ó. Olhando. O Lucão, acho que era o Lucão que tava parado ali, né? Os dois gols foram exatamente. Aí depois do segundo gol, que vai mostrar aí, o Romero cabeceando sozinho, ó. O Romero de 1,77m... Pulando no meio dos dois zagueiros. Exatamente, cabeceando sozinho. Sabe o que eu achei engraçado? Achei engraçado ontem, na hora que foi que tira o volante para colocar o Edson.
Edson Silva. A cara dele de, pô, professor, você vai agora, né? Sacanagem, né? Só pra eu ficar marcado, né? Vai me pôr nessa enrascada. Então você vê assim, ó, ele sozinho, 3 zagueiros do São Paulo ali pra cortar essa bola, ele acabou pulando sozinho e fez o gol, foi realmente impressionante. A bobeira que o São Paulo deu, você vê, ó, a bobeira que o São Paulo deu. E aí foi o Lucão que deveria ter cortado de cabeça e novamente ele não cortou, e ninguém pulou, enfim. Ninguém pulou. Foi péssimo esse gol, foi o segundo. E o terceiro gol, que vai mostrar aí também. Aí eu achei que teve até um pouco de falha do Denis, porque apesar de ele ter feito uma boa defesa, ele rebateu no pé do jogador. De qualquer forma, tinha 3 jogadores do São Paulo e ninguém foi na bola. Né? O Edu Dracena cabeceia. Aí, ó, o Edu Dracena cabeceou a bola, aí, ó, vê o cruzamento do Danilo. O Danilo jogou muito bem ontem. Aí, ó, ele cabeceia no meio de 3 jogadores do São Paulo, aí, ó, ele cabeceia rebote. E no rebote sozinho, quer dizer, ninguém mas você achou que foi falha do Denis? Eu achei que o Denis podia ter rebatido pro lado, em vez de ter rebatido pra frente, entendeu? Ele não se faz. De qualquer forma, você tem 3 zagueiros ali pra cortar esse rebote e todo mundo ficou parado, ele cabeceou e todo mundo ficou parado. Olhando, né? Então assim, ou tem alguma coisa muito estranha que os jogadores do São Paulo, né, então você vê aí, ó, 3 zagueiros. Se fosse o Doriva, eu acreditava. Um cara subiu. Que é o que tava do lado do... Que tava do lado, um cara subiu, beleza, ele perdeu de cabeça ali, beleza. Mas e os outros 2 caras que poderiam correr na bola, que não subiram para cabecear? E a bola foi balão. Exatamente, a bola foi balão. Então, quer dizer, podia ter um pouco mais de consciência dos caras correr ali. Ali você tem o Carlinhos, e você tem o Lucão, e você tem Mas o número do Lucão é 30. E aí você tinha o Allan Kardec ali também, você vê, foi o 3x0 do Corinthians, que aí já matou o jogo, né? 3x0. Aí 3x0 já tinha matado o jogo. Acabou o jogo, bom, vamos voltar para o segundo tempo para tentar fazer um gol, tentar diminuir essa vantagem do Corinthians, né, para não ficar feio. Uma coisa que eu não concordo com o Rodrigo Caio, quando ele foi entrevistado, ele falou que o São Paulo jogou bem e São Paulo teve chances e os gols foram em falhas. Eu acho que teve 2 falhas. Os 3 primeiros gols foram falha. Ó, que golaço. Aí o 4º gol, sim. O 4º gol foi uma jogada trabalhada, tudo bem, teve a falha. Enfim, a defesa podia ter marcado melhor, mas foi uma bola trabalhada. Exatamente, é isso. Foi o que eu tinha te dito. Então, assim, o 4º gol foi o único que o Corinthians trabalhou a bola para fazer o gol. O resto, assim, jogou a bola na área e o São Paulo jogou no erro do adversário. Né? Por isso que eu falei, o Corinthians não fez uma grande partida para ganhar assim. Não tinha nada a perder. Exatamente, o Corinthians não fez uma grande partida para ganhar de 6-1. Fez uma partida para ganhar. Mas não desse placar. Se não fossem os erros do São Paulo, teria sido 2-1. Aí, ó, não tem confronto, não tem combate. Não tem combate. Que giro bonito. Né? Giro bonito, o passe do Danilo também, aí chega o Lucas sozinho. E lembrando que o Danilo já tinha participado do 5x0, né? Que você até comentou outra vez que você ficou Aquela até doeu. Essa não doeu porque... Você não via vontade. Você não via vontade dos jogadores. Então você fala que é um time que entrou para tomar esse resultado, né? E eu não sei por qual motivo que o São Paulo fez uma coisa dessa, porque os jogadores... porque eu acho que assim, você tá tomando um resultado desse, pô, não apelar pra violência, porque eu acho que não vale a pena. Mas você dá uma chegada mais dura, você ir na bola, você marcar firme, né? Tudo bem, não pô. Teve. Chegar junto, você discutir, você brigar. Foi um jogo com poucas faltas. Né? Exatamente. Então, quer dizer, o São Paulo não ofereceu resistência, né? E aí você vê, as faltas mais duras foram do Corinthians. O Hudson dando condição pro Romero no lançamento. Deixa eu ver por outro ângulo. E provavelmente vai mostrar. Pra mim foi gol contra. Não, foi gol contra. O árbitro deu pro Romero, mas pra mim foi gol contra. Então... Tem que ver como o ângulo, se ele foi cruzado. Então, o Hudson dando condição, ó. Ele aqui embaixo deu condição. Aí, obviamente, ninguém tinha como chegar, e aí ele ainda faz o gol contra. E ele ainda faz o gol contra, foi o erro do Hudson, com certeza. Ele foi o culpado dessa. Dependendo do ângulo, poderia até imaginar, não, ele tentou chutar pro gol. Não, mas realmente ele tentou cruzar. Ele tentou cruzar pro Luca. O Luca tava chegando sozinho lá, e aí foi o 5º gol do Corinthians. E é uma pena, porque o Hudson é um bom jogador, ele não é um mau jogador. E aí você teve o gol do São Paulo, que também foi uma falha da defesa do Corinthians lá, deu uma bobeira. Aí já não tava querendo. Mas aí já não dava mais e tudo, aí o gol do São Paulo deixou o cara chegar sozinho, foi o gol do Allan Kardec. Foi o gol do Carlinhos. Foi o gol do Carlinhos, isso. E aí o São Paulo fez o gol, que já não adiantava mais, depois perdeu um pênalti ainda. O Corinthians fez o 6º, que foi de pênalti, foi um pênalti claro. Aí o juiz inventou um pênalti pro São Paulo, porque não foi nada. Enfim,
E aí foi um grande problema. Vamos até tirar aí pra gente não ver o último gol. Não, Na verdade é que ele o pediu pra último gente gol, acabar aqui, ele pediu pra gente encerrar o programa. Eu queria lembrar vocês que depois aqui deixou eu mostrar. O gol do São Paulo eu ainda falei, chupa Corinthians, ainda falei. Pra brincar, né? Porque você vai fazer Só o pessoal que participou, pro Júlio, o melhor goleada que ele viu foi 7-1 contra o Santos. Aí depois ele mandou falando que teve um 8-2 contra o Cerro Porteño. Teve o Fábio que lembra do 8-0 do Palmeiras em cima do Corinthians, isso em 39. A maior goleada que eu me lembro, que vamos dizer, que eu senti mais, não de número, Sim. porque às vezes o número não representa o que foi o jogo, foi aquele 5-1 contra o Corinthians no Pacaembu, né, contra que tinha o time da MSI, e o São Paulo botou 5-1 no Corinthians, verdade. né, e pra mim a derrota mais sofrida foi aquele 5-0 contra o Corinthians também, que foi também no Pacaembu. E o São Paulo tomou de 5-0, o Carpegiani era o técnico, 2 gols do Liedson, o Danilo também fez gol e tudo. Então pra mim foi a mais sofrida, muito mais que essa. Essa eu nem sofri, porque o time não demonstrava, né? O time não demonstrava uma vontade de você falar, nossa, pelo menos o time tentou, sabe? O time se desdobrou e realmente o Corinthians fez uma partida excepcional. Né? E não foi isso, né? O Corinthians não fez uma partida excepcional. Já que a gente está terminando, rapidinho, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Você acha que eu acho que o Santos ganha a Copa do Brasil, eu acho que empata o primeiro jogo e ganha o segundo. O primeiro jogo é na Vila? Então ganha o primeiro jogo e empata o segundo. É o que eu acho também. Ganha o primeiro jogo, empata o segundo e eu acho que o Santos leva. E vamos ver aí como é que vai se desdobrar aí o G4. Semana que vem provavelmente já teremos uma posição de definição. Melhor. O Molina vai estar aqui, é mais fácil a gente... De fazer, fazer uma análise um pouco mais completa. Bom, agora a seguir temos o Gente que Fala com o Zancopé Simões. E hoje à noite o FA TV com o Sérgio Oliveira falando sobre aí o acesso do Botafogo e de mais alguns times. Então a gente fica por aqui. Sérgio, um grande abraço. Um abraço, até semana que vem. A todos e obrigado pela audiência. Até semana que vem.